meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para compartilhar um pouquinho, um ponto ou dois da minha meditação no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito por um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos originais do Cordeiro, um evangelho escrito para judeus cristãos ou cristãos judeus. Esse trecho do capítulo 2 de Mateus, inclusive, só é descrito por Mateus, só é narrado e registrado por Mateus. E quando eu olho para isso, eu tenho uma clara impressão de que Mateus propositalmente escreveu, e só ele colocou esse trecho, porque aqueles para os quais ele estaria escrevendo, para eles teria um sentido muito específico esse texto. Sempre é bom quando você lê os evangelhos, ou qualquer parte da Bíblia, você primeiro observar esse texto. Observe bem os personagens, quem está falando, por quê, como. Depois é bom que você examine um pouco o que isso significou para aqueles personagens, o que significou para aqueles irmãos da época que receberam esse texto, receberam esse evangelho aqui escrito por Mateus. E depois você faça uma terceira pergunta básica, se essa foi a mensagem para aqueles irmãos naquela época, como essa mensagem se aplica a mim hoje? Como eu posso aplicar isso nas mais diversas áreas da minha vida, da minha família, do meu ministério? Essa é a intenção. Lembre-se de você também pensar sobre essas coisas. Nós não estamos aqui fechando questão quando estamos compartilhando com vocês. É um ponto ou outro da nossa meditação que nos abençoa e queremos abençoar você, mas continue meditando. Há muita coisa que Deus vai aplicar e fazer você perceber aqui nesses textos. Eu vou compartilhar uma. Quando eu leio esse capítulo 2 de Mateus, e você já deve ter lido, se não leu, leia e depois veja esse vídeo novamente. Esse capítulo fala especificamente a respeito do nascimento de Jesus. O capítulo 1 falou do anúncio do anjo a Maria, mas esse aqui fala da chegada em Israel daqueles chamados magos, que eram aqueles sábios que vieram do Oriente seguindo um sinal, uma estrela, e eles entenderam de alguma forma que o rei dos judeus estava para nascer ali no território de Israel. E quando eles vão falar com Herodes, Herodes fica assustado. E ele vai perguntar para os líderes religiosos dos judeus e fica sabendo aonde a profecia falava que o Messias, o Cristo, haveria de nascer. Veja que essa profecia do Messias é do ungido, e ungido era um título para o rei. O rei Israel, o rei no Antigo Testamento, você se lembra, tinha esse título, ele era ungido do Senhor, ele era esse Cristo, a palavra Cristo é essa palavra ungido. Interessante que, triste que na hora que Herodes recebe essa notícia, eu vejo aqui que ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos que estavam naquela região que ele sabia onde deveria estar o menino a nascer. Bem, quando Herodes faz isso, essa coisa horrível, essa catástrofe é narrada aqui, o texto continua e ele vai se completar dizendo que Maria, José, eles são alertados por sonhos, são livrados pelo Senhor e eles vão cumprindo todas as profecias e são libertos, então vão a Nazaré. Bem, o que eu aprendo com tudo isso, pelo menos um ponto, é que a mensagem do Evangelho, o nascimento do Messias, ou seja, do Rei, ele é anunciado aqui. Mateus começa o seu Evangelho e é maravilhoso para mim ver que a mensagem do Evangelho, o início do registro de um Evangelho chamado de Mateus, quando ele começa a narrativa da vida de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso exemplo, lembre-se, nós estamos olhando para Jesus e lendo esses Evangelhos com olhos de discípulos. Então a primeira coisa que eu olho para Jesus e eu vejo quando ele aparece aqui como meu mestre, é que o Evangelho é o anúncio da chegada de um rei. Quando esse anúncio de rei, ou de reinado, de governo chega, haverá resistências, haverá tribulações, problemas, como Herodes resistiu. Claro que ele resistiu, ele era o rei naquela região, e ouvi falar que o rei dos judeus está chegando, o filho de Davi, aquele que tomaria o reinado
quando nós somos confrontados, quando o anúncio do Evangelho chega para nós, discípulos de Jesus, esse anúncio chega com a mensagem de arrependimento. Porque é o reino que está chegando, é o rei que está chegando, é o governo dele que está chegando, e haverá conflitos dentro de nós, haverá conflitos ao nosso redor, pessoas se oporão à chegada desse reino. Mas assim como o Senhor livrou a Cristo, livrou a José, livrou a Maria, e os fez cumprir todas as profecias, assim será também na nossa vida. Que Deus abençoe você com essa certeza de que Deus guarda o reino dele na nossa vida, que Jesus é o nosso exemplo, que nós vamos segui-lo, que nós vamos levar os nossos tesouros e nós vamos abrir esses tesouros diante dele como aqueles homens que vieram do Oriente fizeram. Vamos adorá-lo, vamos nos quebrar diante dele. Vai ter resistências? Vai. Mas eu acho maravilhoso para a minha vida saber que na minha vida, e eu sei que também na tua, o Senhor sempre vai nos advertir, seja como for, por meio principalmente da sua palavra, para nós nos livrarmos de todas essas perseguições e resistências ao reino e ao governo dele da nossa vida. Deus te abençoe. Que o rei que nasceu cresça dentro de nós e que todas essas resistências herodianas estejam por terra, por fora ou mesmo por dentro. No Evangelho, a gente vê pessoas com conflitos internos quando o reino chega e com conflitos externos. Desde o início foi assim. Não vai ser diferente conosco. Mas também não vai ser diferente com o livramento que Deus tem para nós, para a glória do nome dele. Deus te abençoe. Leia o Evangelho de Mateus com olhos de discípulos e procurando ali a mensagem de um reino que chegou e que chama discípulos para si. Um abraço. Deus te abençoe.